Alô, alô. Gente, boa tarde a todos. Estamos aqui no segundo dia da nossa Semana da Comunicação, da segunda edição da Semana da Comunicação esse ano. E aí, inicialmente, queria agradecer, obviamente, a presença do professor André Moragas, e agradecer também ao Rodrigo, diretor da Escola do Legislativo, que, graças a ele, na verdade, a partir de uma proposta dele, a gente acabou efetivando, conseguindo realizar agora a segunda Semana da Comunicação. Então, para começar, ontem foi o primeiro dia com a Gabriela Voltas, da FSB, e hoje estamos aqui com o André Moragas, que tem uma vasta experiência, tanto em redação, quanto em comunicação corporativa, institucional. Então, a gente vai começar o dia de hoje aqui mostrando um vídeo institucional nosso, da Câmara, para logo em seguida o Moragas fazer a sua apresentação. Obrigado aí pela presença de todos. Uma janela aberta para que todos os moradores da cidade possam acompanhar tudo o que acontece dentro do Palácio Pedro Ernesto. Nos últimos 4 anos, a Diretoria-Geral de Comunicação da Câmara do Rio concentrou esforços para aproximar ainda mais o Legislativo e os cariocas. Um empenho que resultou em estratégias de sucesso. É no dia a dia dos bairros que nascem as demandas da cidade, não é mesmo? Então, foi para dezenas de praças, largos e esquinas de todas as regiões do Rio que levamos os vereadores. Num projeto itinerante, parlamentares estiveram lado a lado para conversar com quem vive o cotidiano das ruas. Ouvir, mas mostrar tudo o que a Câmara tem feito em benefício de cada área. As comissões da Casa também deixaram os gabinetes e lotaram a Cinelândia, interagindo com a população. Em outros fóruns especiais, com públicos diferenciados, o Parlamento se fez presente para tratar daquilo que mais importa: como ajudar a construir um Rio ainda melhor no futuro. A Câmara foi parar na palma da mão. A rotina do Palácio Pedro Ernesto invadiu os celulares. Um canal no WhatsApp passou a levar notícias diárias sobre votações de projetos. Acesso rápido, prático e mais fácil. Aliás, a preocupação com a linguagem foi um dos principais desafios estabelecidos pela comunicação. Nosso site, por exemplo, passou por mudanças. Uma nova cara, mais ferramentas de acessibilidade para surdos e pessoas com deficiência visual. As mudanças renderam um reconhecimento. O portal da Câmara do Rio é o que tem a maior nota do país no avaliador e simulador de acessibilidade em sítios do governo federal. Numa comparação, a Câmara dos Cariocas conseguiu botar a Casa Branca no chinelo. Em linhas muito parecidas, a Diretoria-Geral de Comunicação inovou também, ampliando a presença da Câmara no mundo digital. Perfis em diversas plataformas levam as informações sobre os vereadores, projetos de lei e o que muda diariamente na vida de quem mora na cidade. Até influenciadores digitais resolveram descobrir os bastidores do Legislativo Carioca em alguns tours. A comunicação digital da Câmara do Rio virou destaque e modelo para a Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais. E no primeiro semestre deste ano fez com que as redes da Câmara do Rio tivessem o maior número de interações entre todas as casas legislativas do Brasil. Foram 114 mil, alcançando o primeiro lugar no ranking da plataforma Social Media Gov pela primeira vez. Os olhares também se voltaram para dentro da Câmara. Uma nova rede intranet ajuda a aprimorar o funcionamento da casa. Modernização necessária que garante transparência em cada um dos processos administrativos que o Legislativo realiza. A Diretoria de Comunicação ajudou no compartilhamento de informações e de conhecimentos que auxiliaram na capacitação dos servidores, como em eventos que prepararam para o período eleitoral. E mobilizou e conscientizou, promovendo campanhas de saúde e solidariedade. A Rio TV Câmara chegou aos 21 anos, triplicou a quantidade de transmissões ao vivo. Com mais recursos tecnológicos, os eventos legislativos são mostrados de qualquer ponto da cidade. Audiências, reuniões públicas, no canal aberto e no YouTube.
Uma programação mais ágil, mais diversificada e muito mais representativa. Passou a falar da Câmara, sem esquecer a importância dela dentro do contexto da cidade. Além de notícias e sessões legislativas, a emissora ajuda a reconstruir uma identidade carioca. Fomos a primeira TV legislativa a inserir o QR Code em programas. E a única emissora ligada a um parlamento entre os finalistas do primeiro Prêmio Nacional do Judiciário, conseguindo um vice-campeonato numa competição com mais de 260 trabalhos inscritos. Neste ano, mais um prêmio. O terceiro lugar no terceiro Prêmio Nacional de Jornalismo para a Solidariedade do Instituto MOL, deixando para trás trabalhos das grandes emissoras do país. Ações online, offline, materiais impressos, presencialmente, à distância. A comunicação 360 graus que tem ajudado a Câmara do Rio a sustentar o título de tricampeã em transparência pública e a posicioná-la no topo do Legislativo Municipal mais produtivo do país. Porque a gente sabe que o futuro do Rio começa aqui. É isso, pessoal, um pouquinho do trabalho da comunicação aqui da Câmara do Rio. Antes de passar a bola para o Moragas, né, que é o astro da tarde aqui da gente, vou passar a palavra para o Rodrigo um pouquinho aqui. Como eu falei, graças a uma iniciativa dele, né, que está firmando uma parceria com a SPM, a quem a gente agradece muito também, né, a presença do Moragas aqui hoje. Eu passo aqui para o Rodrigo um pouquinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rodrigo Gomes, sou diretor aqui da Escola do Legislativo. Como Marcelo colocou, esse evento aqui surgiu de uma ideia inicial de convidar o Moragas para falar. Ele falaria amanhã, e aí a Priscila, que é a nossa diretora de comunicação, teve essa ideia, né, Marcelo, de fazer uma semana de comunicação. Então, queria iniciar agradecendo você, a sua gentileza, porque inicialmente a gente tinha marcado para você vir na quinta-feira, e aí com essa semana a gente dedicou um espaço exclusivo para você, pela relevância do seu trabalho, pelo seu currículo. O André Moragas é professor da SPM, de outras instituições de renome aqui no Brasil. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço à SPM por ter cedido, né, por ter estendido o convite a você. A gente espera que possa haver uma parceria aqui com a nossa escola no futuro para oferecer cursos e capacitação aqui para casa também. E fazer o jabá, né, Marcelo, que amanhã nós temos, a gente continua na Semana da Comunicação, então voltem amanhã, compareçam amanhã, que às 14h a gente vai estar aqui com mais uma palestra muito interessante. Então, passo a palavra aqui para o André, ótima fala, e que a gente saia aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o tema. Obrigado. Obrigado pela recepção. Queria agradecer em nome da SPM o convite. Assim, acho que é fantástico estar aqui falando sobre reputação e comunicação. E antes de começar aqui, eu queria só fazer um disclaimer, que é o seguinte. A apresentação, a gente está numa casa legislativa, então a apresentação não é política, ela é de comunicação. Então, de vez em quando, eu vou dar umas provocadas em vocês, tanto para quem é de um lado ideológico como do outro. Então, assim, mas eu não estou falando sobre política, estou falando sobre comunicação e o que a gente vai enfrentar na comunicação, já olhando e mirando para o ano que vem, que é ano de eleição. Então, a ideia é que vocês estejam com o coração aberto aqui para entender o que eu quero passar, mas, enfim, qualquer dúvida também, vocês podem me interromper, vocês podem levantar a mão, fazer pergunta no meio da apresentação, questionar, zero problema em relação ao debate aqui. Então, eu queria começar... Vamos lá, vai passar? Calma aí. Espera aí, talvez eu tenha que ficar aqui mais perto. Ah, passou. Você que passou aí? Ah, então você me ajuda aí? Valeu. Então, deixa eu começar me apresentando, porque minha mãe me ensinou que você não fala com quem você não conhece, né? Então, é bom se apresentar um pouquinho. Então, basicamente, meu nome é esse. Meu nome é André Moragas. Eu tenho 25 para 26 anos de carreira em comunicação executiva. 8 anos em carreira em jornal aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou formado pela Gama Filho, aqui do Rio, como jornalista. Depois, eu fiz uma pós-graduação em políticas públicas na UFRJ, fiz um MBA em serviço pelo COPEAD e um MBA em gestão de negócios pelo IBMEC.
E aí, por que eu fiz essa trilha? Porque eu fui complementando o que eu precisava ali no meu dia a dia para ser um profissional melhor de comunicação. Então, eu começo no Jornal Dia como jornalista de polícia, aqui do Dia, isso em 92 até 95, tá? Na época que não tinha o PP, na época que essa aqui era bem diferente a questão de segurança pública no Rio de Janeiro. O repórter era respeitado, a gente subia morro, conversava com o pessoal lá dentro, ou seja, não tinha nenhum problema, mas hoje é outra realidade. Em 95 eu saio do Dia, vou para o Globo, e aí eu passo a ser repórter de cidade e política. Então eu começo a cobrir política já, o governador era Marcelo Alencar na época, né? Fico de 95 até 97, mais ou menos, cobrindo essa parte, depois eu vou para economia. E aí me especializo como repórter de economia, em macroeconomia e infraestrutura. Então comecei a cobrir telecom, energia, óleo e gás, infraestrutura, macroeconomia, o que ditou a minha carreira daqui para frente. Em 2000 eu sou convidado para assumir a diretoria de comunicação da Telemar. A Telemar tinha sido recém-privatizada, a antiga Telerge aqui do Rio de Janeiro, que vocês conheciam, muitos de vocês conheciam. Fui para a Telemar como diretor de comunicação, fizemos o startup da Oi, lançamos a Oi aqui no Rio, fizemos o spin-off da Contax, que era a empresa de call center do grupo, e ao final de 5 anos eu era diretor de comunicação do grupo, já respondendo pela comunicação das 3 empresas de telecom, então call center, celular e fixo. Saio de lá, volto para a Infoglobo, que é a hold que controla os jornais do Globo, e aí para lançar o Globo Online. Então o Globo Online, como vocês conhecem hoje, ele era embrionário e eu fui como editor para formatar o Globo Online naquele momento. Entreguei o projeto e aí fui convidado para assumir a diretoria de comunicação da Ampla no Rio de Janeiro, que é no estado do Rio, né, que é a empresa de energia Essencial Light aqui, do outro lado da ponte. E aí ela foi vendida depois para a Endesa, que era espanhola, depois foi vendida para a Enel, que é a que vocês conhecem hoje. E aí fiquei 7 anos no grupo, aí fechei o meu estágio, meu ciclo lá como diretor de comunicação da Enel. E aí nesse momento, isso foi em 2012, eu precisava acalmar minha vida, eu falei, cara, o tempo todo aí com crise, telecom, energia, só pepino. Eu falei, cara, eu vou a um setor mais tranquilo. E aí fui ser diretor de comunicação da Andrade Gutierrez, em 2012. Aí em 2014 veio a Lava Jato. Então, assim, eu não consegui escapar desse momento de crise. E aí fizemos a Lava Jato, enfim, fiz a comunicação toda lá de defesa da companhia naquele momento, de mitigação de risco, de gestão de crise. E aí, em 2018, eu saí, montei minha agência de comunicação e depois fiz uma fusão da minha agência de comunicação com a Nectar Comunicação, da qual hoje eu sou sócio. E nesse meio tempo, como faltava tempo ali de completar as 25 horas do dia, né, que o dia tem 25 horas, eu comecei a dar aula na FGV e na SPM. E aí, então, hoje, a minha vida é basicamente essa linha aqui de baixo. Eu ainda faço parte do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez, né, eu não sou mais executivo, mas faço parte do Conselho. Sou sócio da Nectar Comunicação, que é uma agência de comunicação. Quem estava aqui ontem ouviu a Gabriela Wolters da FSB, é minha concorrente, mas eu amo a Gabriela de paixão, conheço a Gabriela há 30 anos, é uma profissional incrível. Sou concorrente dela e também dou aula na SPM e na FGV, e aí em pós-graduação, na graduação, no MBA, nas cadeiras de gestão de crise, comunicação institucional e por aí. Então, isso aqui basicamente é minha vida aqui, por isso que eu estou aqui conversando com vocês sobre reputação e gestão de crise. E a ideia é que seja de fato um bate-papo. Assim, o que eu sempre falo nas conversas é que assim, não espera até o final para fazer pergunta, tudo, porque às vezes você pode perder o fio da meada e perder aquele gancho que você precisava para questionar. Então, qualquer coisa, cara, precisou, porque, levanta a mão, a gente para aqui, conversa, debate, acho que fica mais rico a discussão, tá bom? Vamos lá? Valeu, cara. Então, vamos começar, eu gosto sempre de começar pelo começo, né? Minha avó dizia que comece sempre pelo começo. A pergunta que eu fico sempre assim, o que é reputação? Sempre é uma coisa, reputação é um conceito subjetivo, né? E eu sempre falo assim, como é que você vai construir, né, ou defender um conceito abstrato, né, um conceito subjetivo? E eu aprendi, quer dizer, na comunicação, sempre que eu fiz comunicação na minha vida, eu achava que era muito óbvio a questão da reputação. Reputação é óbvio, né? E aí, na verdade, eu sempre falo que o óbvio só é óbvio depois que alguém fala, né? Que aí vira óbvio. E aí a questão da reputação é que eu dava muita aula para engenheiro, dava muita aula para advogado, dava muita aula para o pessoal de outros setores de energia, de óleo e gás e tal. E todo mundo era muito exato, e falava assim, cara, o que é reputação? Como é que você constrói esse negócio? Então, a segunda negócio era como é que você vai trabalhar com uma coisa que você não pega, né? Uma coisa que você não pega, você tem que achar que, enfim, alguém está vendo que você está construindo alguma coisa. Como é que você constrói uma ponte? É fácil. Você pega lá o material e constrói uma ponte. Constrói uma estrada é fácil. Constrói uma cadeira é fácil. Agora, constrói a reputação.
né? E aí, quando você vai para a literatura de reputação, me incomoda muito a literatura atual de reputação sobre um todo, que é o seguinte, pode passar mais uma aí. Se você vai para essa literatura, você vai pegar os conceitos, né? Assim, o que seriam os conceitos, o que é reputação? E aí eu elenquei 3 aqui, podia ter elencado 10, 20, 15, enfim, vários conceitos, mas os 3 que melhor resumem o que você encontra hoje na literatura sobre reputação, seja no Google, no ChatGPT, nos livros. Então, primeiro, eu falo assim, reputação é o que falam de você quando você não está presente. Isso é uma frase que o pessoal gosta de falar muito, já vi muita gente falando isso em seminário de reputação. Ok, não vou discutir, tá bom, tá ali. A segunda é, a reputação é a avaliação social ou percepção pública que a sociedade tem sobre uma pessoa, marca, produto ou instituição. Ok, tem minhas ressalvas, mas beleza. E a terceira, que é muito parecida com a segunda, um pouquinho mais evoluída, que a reputação é um conceito fundamental que se refere à percepção que as pessoas têm, né, sobre uma entidade, seja ela empresa, indivíduo ou marca. É quase a mesma coisa do 2, só dilui um pouquinho mais na verdade. O que me incomoda nessas frases é que nenhuma delas diz para você, tá bom, isso aqui é a consequência da reputação. Isso aqui não é reputação. Isso aqui é a consequência que você desperta em alguém, desperta em outra pessoa, sobre como ela olha sobre você, como ela olha sobre a sua empresa, como ela olha sobre a instituição, como ela olha sobre essa casa legislativa, como ela olha sobre os vereadores. Ou seja, isso é uma consequência. Isso não é, de fato, a reputação em si. E nenhuma delas ensina vocês como você constrói essa reputação, né? Ou seja, e deixa, de certa forma, o agente fazedor, né, o construtor da reputação, de uma forma muito passiva, né? Porque se é sempre o outro que está me avaliando, se é sempre o outro que está me vendo, se é sempre o outro, então eu não preciso fazer nada, né? Assim, se a reputação é isso aqui, isso quer dizer que do lado de cá, do meu lado aqui, talvez eu precise ficar quieto só, contando com a sorte, para que alguém me veja bem, né? Então, assim, o que me incomoda nessas definições são isso, assim, nenhuma delas é de fato o que é reputação, são consequências da reputação, nenhuma delas ensina para você como você constrói a reputação e deixa a gente do lado de cá muito passivo. Ou seja, eu posso me acomodar quando eu vejo isso aqui. Tá? E aí, o dilema é justamente isso. Se a reputação é baseada apenas na opinião do outro, né, então eu sou um agente passivo, eu não preciso fazer nada nessa equação. Eu posso ficar quietinho aqui esperando que alguém olhe para mim, e eu sempre brinco, tem uma pesquisa que diz que o homem, na verdade, ele decodifica os gestos não verbais muito mais rápido do que o verbal, na verdade. Então, tem uma pesquisa que diz que só 7% do que você, de fato, fala é o que a pessoa capta. Os outros 38%, se eu não me engano, são como você fala, né? O gesto como você fala, o gesto que você usa, o tom de voz, tudo. E mais de 50% é o seu não verbal. É a forma como você chegou, como a pessoa te olhou. Então, a gente tem uma coisa que a gente fala sempre, que é assim, você tem 5 segundos, você já mapeia aquela pessoa, né? Aquele famoso, o meu santo não bateu. O seu santo não bateu, não é o seu santo não bateu, é a sua mente, né? O seu cérebro, decodificando aquela pessoa em 5 segundos ali, inicialmente. Então, se eu sou passivo nessa equação, então eu tenho que esperar que a pessoa olhe para mim e goste de mim, ponto. Seja eu uma pessoa, seja eu uma marca, seja eu uma empresa, qualquer coisa. Então, o que me incomoda de fato é isso aqui. E aí, eu sempre gosto de estudar, eu sempre falo que muita coisa, acho que o mundo pode ser explicado na origem de tudo, né? Na origem das palavras, nos ditados populares. Assim, se existe um ditado popular, é porque já aconteceu alguma coisa parecida com aquilo. E a origem das palavras diz muito para a gente sobre o que é reputação. E aqui eu não vou dar uma de Capitão Nascimento no Tropa de Elite, que eu vou falar assim, estratégia, não sei o que fazer vocês dormirem não, mas é um slide só que diz o seguinte: a palavra reputação, ela vem de fato desse latim que é reputatio, que significa consideração ou reflexão. Então, beleza, até aí tudo bem, estamos naquela fase passiva, ou seja, uma consideração que eu tenho sobre alguma coisa, uma reflexão que eu faço sobre alguma coisa. Só que quando você pega a etimologia da palavra e reparte ela deriva desse verbo que chama reputare, que é composto do re. O que é o re? É fazer de novo, fazer várias vezes, refazer alguma coisa, né? E o putare, que é pensar, refletir ao calcular. Nessa palavra, ela traz de fato os dois lados.
Ou seja, tem um lado fazendo, tem um lado refazendo alguma coisa e tem um outro lado calculando e refletindo sobre aquilo que está sendo feito na verdade. Aqui é a primeira vez que, de fato, ela traz... Assim, existem dois agentes nessa fórmula, na verdade, não é só uma coisa passiva. Você tem um lado de cá que tem que fazer alguma coisa, para o outro lado de lá refletir sobre aquela coisa. Baseado nisso, então a reputação tem mais a ver com a gente do que com o outro, ok? Vamos lá, vamos mais um rapidinho. E aí, como é que a gente não se perde nesse caminho da reputação? E aí eu tinha muito essa dúvida com os alunos. Eu falei, pô, beleza, até aí entendi, que tem a ver com os dois lados. Mas como é que eu meço isso? Como é que eu boto isso numa planilha? Como é que eu boto isso numa fórmula? E aí os engenheiros eram muito chatos comigo, que eles falavam, não sei se tem engenheiro aqui, tem algum engenheiro aqui, gente? Não, né? Então tá bom. Então posso falar mal de engenheiro. Não, o engenheiro era chato, que ele falava assim, cara, mas não tem uma fórmula de reputação, não tem uma coisa que a gente meça, não sei o quê. Eu falei, não, tem ferramentas que você mede como está a sua visibilidade, como está a sua exposição, se é positiva, negativa ou neutra. Ontem vocês tiveram papo com a Gabriela, não sei se a Gabriela trouxe aqui, mas a Gabriela traz muitas ferramentas de como você avalia isso de uma forma geral, tudo mais. Mas não existia, então, uma fórmula que eles pudessem meio que apalpar sobre o que é a reputação e como se constrói essa reputação. E aí eu resolvi criar essa fórmula. Por favor. E essa fórmula, ela tem 3 componentes, que é identidade, imagem e a própria reputação. Tá? Essa fórmula eu criei, essa fórmula já mais de uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a dar aula, e eu uso isso em todas as aulas que eu dou, e aí fica mais claro, de fato, como é que você constrói a reputação. Identidade, que é o primeiro elemento dessa fórmula, o que é identidade? Identidade vem de você. Identidade é o que você declara que você é. É o que você declara para... Então, se você é uma pessoa, eu me apresentei aqui naquele primeiro slide para vocês. Ali era a minha identidade. Ou seja, eu me apresentei, eu declarei alguma coisa. Eu declarei o quê? Minha experiência, de onde eu vim, o que eu já fiz até hoje, por que eu estou aqui. Ou seja, aquilo que me gabaritou para chegar até aqui para falar com vocês naquele momento. Se você está falando de uma empresa, onde é que está a identidade da empresa? Na missão, na visão, nos valores da empresa. Ou seja, no que ela declara para a sociedade que ela está entregando. Se você está nessa casa legislativa, onde é que está a identidade? Está na promessa que essa casa faz para o povo, né? De estar, o que ele está aqui se defendendo, o que em relação à população. Então, identidade é tudo que vem de você. É o que você declara que você é e é o que você declara que você vai fazer. Ou seja, identidade é uma promessa. É uma promessa que você faz. Ok? A imagem, o que é a imagem? A imagem é como o outro está decodificando ou recebendo aquilo que você falou. Ou seja, como ele está percebendo ou enxergando a sua promessa. Então, é o outro lado. É como aquela pessoa está olhando para você e fala assim, pô, aquele cara prometeu isso e está me entregando isso. Tá? E reputação é o resultado dessa correlação entre identidade e imagem. Dito isso, a fórmula fica facinha. A fórmula é essa aqui, basicamente. Ou seja, quanto mais igual o primeiro I de identidade for igual ao segundo I de imagem, melhor a sua reputação. Quanto mais diferente for os dois, pior a sua reputação. Ou seja, reputação nada mais é do que o ato de você cumprir repetidamente as suas promessas. Isso é reputação. Então, reputação, para mim, é melhor, vendo dessa forma, a maior definição de reputação, que fica assim, o que é reputação? Reputação é o resultado da diferença entre o que você promete e o que você entrega. Isso é reputação. A partir daqui, como o outro enxerga o que é reputação, aí é problema dele, aí você vai ter que julgar. Ou seja, na verdade aqui, nós, como geradores de conteúdo, geradores de informação, criadores dessa reputação, a gente tem três funções fundamentais. A primeira função é gerenciar a expectativa na promessa. Ou seja, se eu vou ser medido pela promessa que eu faço, então eu tenho que gerenciar essa expectativa. Eu não vou prometer muita coisa que eu não vou cumprir, eu também não vou prometer pouca coisa que eu não vá suprir a necessidade do outro, na verdade. Ou seja, eu tenho que calibrar essa minha promessa ao ponto de que eu consiga, ao longo do tempo, cumprir essa promessa e também não frustre a outra parte. Então, a primeira função é como é que eu gestiono essa expectativa? Como é que eu calibro isso? A minha segunda função é como é que eu comunico essa promessa. Porque tem uma frase que é muito boa que diz o seguinte, comunicação não é o que você fala.
Comunicação é o que o outro entende. Então você pode ter uma puta promessa, você pode falar e não saber comunicar essa promessa. E aí o outro lado vai entender de uma forma totalmente dispersa o que você está prometendo na verdade. Então a segunda função é, depois que você gerenciou a expectativa, definiu qual é a sua promessa, é como é que você comunica ela. E essa comunicação é tão importante como a própria promessa, que você tem que fazer entender do outro lado. E o terceiro ponto, vai lá? Você fez assim. E o terceiro ponto é efetivamente cumprir as promessas. Porque se você não cumpre as promessas, não adiantou de nada. Você gestionou sua promessa, você calibrou o que você ia prometer, você comunicou certo e não cumpriu. E aí, aproveitando que a gente está na Casa Legislativa aqui, eu sempre gosto desse exemplo, que é assim, por que a classe política como um todo, independente de ideologia, né? Por que a classe política como um todo, ao longo dos anos, e vocês que trabalham nos gabinetes e tudo mais, por que ela vem sofrendo com a reputação? Por quê? Porque no final, o que aconteceu? Você tinha as promessas não cumpridas. Basicamente isso, ou seja, você tem uma gestão de promessas e que, de alguma forma, por várias razões, diversas razões, não é porque a pessoa não quis cumprir, mas por diversas razões, que ele não conseguiu cumprir a promessa, não conseguiu entregar, e aí você tem um problema na fórmula da reputação. Né? Eu costumo dizer, tem outro exemplo também que eu gosto de dar, que é futebol. Eu gosto muito de futebol. Por acaso eu sou flamenguista, então tem que gostar de futebol, né? Se eu fosse vascaíno, não gostaria tanto. Não sei se tem um vascaíno aqui, mas enfim. Mas a ideia é o seguinte, futebol, aqui quem mora aqui no Rio de Janeiro. Futebol, o brasileiro como um todo, carioca, brasileiro e tal, adora um bad boy. Adora no futebol. Não tem problema nenhum com bad boy. Né? O Romário era idolatrado quando jogava futebol, não estou falando Romário agora, Romário jogador. O Edmundo era idolatrado, o Adriano Imperador idolatrado, ou seja, o Felipe Melo do Fluminense idolatrado, ou seja, e todos declaravam que eram bad boys, ponto final. E não tinha nenhum problema de reputação. Assim, o Edmundo chegou a participar de um acidente no trânsito da Lagoa que morreu uma pessoa. E nem por isso ele perdeu o status de ídolo da torcida, na verdade. Né? Por quê? Porque eles prometiam uma coisa, entregavam aquilo. O que eles prometiam? Olha, eu sou bad boy mesmo, mas eu tenho um bom futebol, vou estragar o bom futebol e sendo bad boy. Beleza. Corta Neymar Júnior. Qual o problema de Neymar Júnior? Tem tanto mais futebol que todos esses que eu falei. Mas o Neymar Júnior quer vender que imagem? Eu sou atleta de Deus, eu sou de Cristo. E ele é um bad boy. Ele é um bad boy. Ele faz tudo que um bad boy faz. Só que ele quer vender a imagem do menino Ney, do bom moço. E não cola. Então a questão da reputação aqui é justamente isso. Se você promete uma coisa e não entrega aquela coisa, não vai colar, cara, a sua reputação vai ser fraca. Então, eu sempre gosto de começar com esse contexto geral para a gente entender o seguinte, cara, como é que se constrói a reputação? Dessa forma, cumprindo promessas. Entendeu? Então, para todos vocês que estão aqui, que a gente trabalha com comunicação, acho que morei aqui o pessoal de comunicação, tenham em mente, primeiro, o que você vai prometer, ou o que o seu cliente está prometendo. Né? Em segundo como você comunica essa promessa, fazer com que ela seja entendida do outro lado. Em terceiro lugar, efetivamente cumprir a promessa. Se a gente sair daqui dessa conversa hoje, só com essa fórmula na cabeça, já valeu o dia. Assim, para mim, já está valendo o dia, porque é isso que vocês têm que ter na cabeça. Tá? E aí, eu falo assim, beleza, mas por que a gente faz promessa? Para aumentar a reputação. Tá bom, mas por que aumenta a reputação? Ok, posso não querer aumentar a reputação. Porque a reputação hoje tem um valor estratégico. Ontem a Gabriela deve ter falado com vocês sobre isso também. A reputação, ela tem cada vez mais pesado, inclusive, na força e no valor das marcas. E aí, quando eu falo marca, não estou falando só marca de produto. É marca de pessoas. Tá, opa, foi? Cada um de vocês tem uma marca pessoal. Então, essa marca pessoal também tem valor. Pode ser maior ou menor, dependendo de onde você está inserido, mas tem valor também, na verdade. Então, a questão é, por que a reputação é importante? Porque ele efetivamente agrega valor à sua marca, seja ela que marca for. Aí eu gosto da brincadeira que é esse tênis aqui. Esse tênis aqui é um tênis que vocês estão vendo pela primeira vez, é um tênis aparentemente de couro, não sei se é de couro ou não, mas vocês não podem tocar nele, mas ele é aparentemente de couro, tem um solado de borracha e é branquinho. Né? Quanto vocês me dariam por esse tênis aqui? Vamos lá. Eu estou vendendo um tênis hoje no Mercado Livre, esse tênis aqui, exatamente igualzinho. Quanto alguém daria por esse tênis hoje? R$20?
200, beleza. 150, ouvi aqui? 250, 100 reais. Mais alguém? Não tem marca, é esse aqui. Ou seja, é o tênis. Então, estamos falando que ele vale entre 150 e 250. Né? Foi o que eu conseguia botar aqui. Vamos lá. Eu só vou fazer uma mudança nele só. Pode ser mais um. E agora? 600. No mínimo, de 600 para cima. Eu não mudei o tênis, gente. Vocês continuaram não tocando nele. Vocês só viram que é um tênis de couro, que tem um solado de borracha e que é branquinho. Só que só o fato de eu botar a marca Nike ali, já mostra para vocês qual é o valor. Ou seja, para vocês, a promessa que a marca fez para vocês tem valor. O que ela prometeu? 1, qualidade do tênis. 2, desempenho de quem vai usar o tênis. Né? 3, status. Né? Porque o tênis da Nike também te dá o status. Então, assim, só de botar essa marca, já pelo menos, no mínimo, 3 promessas vocês já conseguiram aqui, vocês já captaram e aumentou para vocês o valor. Por quê? Porque a Nike vem cumprindo essa promessa para vocês. Ou pelo menos no ideal de vocês, não sei se todo mundo gosta da Nike, mas no ideal da população, vem cumprir. Você tem a Nike ali no seu pé, você gosta. Então, assim, a lógica é essa. Né? É a questão de você poder dar valor a uma promessa. Eu costumo dizer que a Nike foi sensacional quando ela criou aquela campanha do Just Do It, né? E aí eu falo assim, todo mundo quer ser um Just Do It, mas ninguém quer ter cumprimento de promessa o tempo todo, porque cansa para você se formar de fato. Eu brinco também com o negócio do agro, né? Toda empresa, todo setor de infraestrutura que eu vou trabalhar, ou para quem eu vou dar consultoria, eles falam assim, não, a gente queria muito fazer uma campanha, alguma coisa aqui, no estilo do agro é pop. Todo mundo quer o agro é pop. Todo mundo quer ser pop igual o agro, né? O agro é pop, o agro não sei o que e tal. Mas ninguém quer gastar o dinheiro que o agro gastou para fazer aquela campanha. E fazer as promessas deles. E, de certa forma, ir cumprindo essas promessas ao longo do tempo. Ou seja, a questão aqui é como é que você consolida esse seu cumprimento de promessa, na verdade. Como você consegue, ao longo dos anos, ir formatando. Construir reputação não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Né? Você leva tempo para construir reputação. Né? E você pode destruir essa reputação em segundos. Né? Basta você descumprir uma promessa, por exemplo. Né? Você pode não destruir a reputação toda, você pode queimar o colchão que você tem de confiança, que você criou durante muito tempo, um colchão muito grande, você queimou aquele colchão, depois você vai demorar mais tempo para reconstruir de novo, mas você vai levar mais tempo. E você pode, de fato, em alguns segundos, uma palavra errada, uma colocação errada, alguma coisa, você perder ali. A Nike, por exemplo, com tudo que vocês viram de valor, também vacila. Pode ser mais um. A Nike também dá suas derrapadas. A Nike resolveu fazer uma campanha, na época da Paralimpíada, onde ela trocava os manequins da loja por manequins amputados. Né? Botava lá, ou seja, uma campanha de inclusão. Obrigado. De inclusão. Né? Ou seja, eu estou pensando na diversidade, na inclusão das pessoas e tal. Estava tudo indo muito bem, até que uma atleta paralímpica falou assim, beleza, achei ótimo, eu quero comprar um tênis só do par. Me vende só um tênis. Eu não quero par, não tenho um pé, só tenho um pé. Aí a Nike falou, não pensei nisso. E a Nike ficou derrapando nessa crise, absurdamente, sem conseguir sair dessa crise, na verdade. Aí, em algum momento, eu lembro que tem uma resposta que a Nike dá para essa atleta, que o CEO manda uma carta para ela dizendo assim, olha só, a gente consegue, então, te dar um desconto de 35% no par do tênis. Ela fala assim, pô, tudo bem, vou continuar sem pé. E aí? E botou a Nike no checkmate. E, gente, era uma crise aqui tão fácil de resolver. Mas o que acontece? Por que muitas vezes a gente não consegue resolver uma crise de reputação quando a gente mesmo cria crise de reputação? Porque as crises em geral são criadas, 99% das crises são criadas por nossa culpa. É uma coisa que a gente faz errado. Né? Aqui qual foi o erro da Nike? O erro da Nike foi tentar falar sobre um tema do qual ela não vivenciava. Né? Ela quis ser de bonita, ó, beleza, lacrar, inclusão, qualquer coisa que seja, que eu vou fazer de bonito, mas eu não vivencio isso dentro da minha estrutura. Eu não tenho diversidade na minha estrutura, eu não enfrento, eu não tenho, talvez eu nem tenha
funcionário amputado lá, ou seja, eu não sei que realidade é essa. E aí quando a marca tenta pegar uma realidade que ela não conhece, que ela não vive, que ela não está respirando no dia a dia, e faz uma gracinha dessa, ela é pega no contrapé. E aqui, eu sempre brinco com um amigo meu que trabalhou na Nike há muito tempo, eu falo assim, cara, é super fácil resolver essa situação aqui. Vamos lá. Qual é o percentual de pessoas no mundo, no Brasil ou no mundo, que vai comprar um tênis de um pé só? Cara, é menos de 1%. Eu garanto que não chega a 1% dos clientes da Nike. Garanto, posso garantir isso para vocês. Beleza. Então, estou falando de um problema pequeno, assim, ou seja, um universo muito pequeno. Ah, mas vai sobrar o outro pé. Vai. Eu dou para uma ONG na África que atende crianças que perderam o pé numa mina terrestre. Porra, eu ainda viro isso um projeto social. E aumento o meu valor de marca desse negócio. Ou seja, cara, era um negócio tão ridículo para resolver e a Nike ficou derrapando nisso. Os atletas questionando, os atletas batendo, não sei o quê. E criou uma onda contra a empresa que tinha gastado milhões de reais com os manequins amputados, porque isso foi basicamente no mundo inteiro, e jogou por terra a campanha. Aí o que acontece? O que a minha avó também falava? Que toda crise é uma oportunidade. Né? É verdade. É uma oportunidade para quem? Para o concorrente. Que não botou um manequim imputado na loja, não gastou 1 centavo de marketing nessa merda, e começou a vender tênis para um pessoal com pessoas de deficiência física. E a ex que surfou nessa onda. Surfou. E ela estava cumprindo uma promessa feita pelo outro que não cumpriu. E aí olha como é que a balança da reputação, ela é cruel. Né? A Nike gastou milhões numa campanha, pum, derreteu nesse momento, e a ex que não gastou 1 centavo, subiu a reputação, porque cumpriu uma promessa que não era nem dela, era do outro. A ex que podia ter ficado quieta. Não podia nem entrar nesse negócio, vai fazer, não, mas tem uma oportunidade aí. Eu vou entrar e vou ganhar esse mercado dos caras agora. E a ex que passou a ser o tênis preferido dos atletas paralímpicos. Golaço dos caras. Então, olha como é que você destrói e constrói reputação basicamente nas promessas que você cumpriu ou deixou de cumprir, basicamente. Então, isso é um exemplo claro desse negócio aqui. Vamos lá, obrigado. Outra coisa que é detratora da reputação das pessoas, né? Das pessoas e das empresas, né? O detrator pode estar dentro de casa. Ou seja, o inimigo, você pode estar dormindo com o inimigo. Isso aqui é um caso que aconteceu recentemente da Vale. Isso aqui era vice-presidente de gente e gestão, ou seja, vice-presidente de RH da Vale Mundial Global. Ela é brasileira, a Vale é uma multinacional brasileira, então ela ficava aqui no Brasil, ficava aqui no Rio de Janeiro, e ela era uma vice-presidente, tinha acabado de assumir o cargo de VP de Recursos Humanos da Vale do Rio Doce. Tá? Aí ela resolve abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu sempre falo que essa combinação de velho com rede social não dá certo. Assim, velho não tem que mexer em rede social. Assim, eu tenho que ter um menino lá para ajudar eles agora, porque dá problema. Assim, eu pergunto pro meu filho, vem cá, me ajuda aqui com isso agora para não criar um caos aqui. Mas basicamente é o seguinte, abriu uma caixinha de pergunta e alguém perguntou a ela sobre a questão da diversidade. E ela achou legal dar a opinião pessoal dela, esquecendo que ela representa uma marca. Que ela representa uma marca que fez uma promessa. Então ela tinha que no mínimo saber qual era a promessa que a marca tinha feito. E ela faz um post, que inclusive acho sensacional, porque ela derrapa no português absurdamente. A pessoa é VP global de recursos humanos, e aí começa assim, os chefes está de volta. O plural ali foi embora, né? Tudo bem. E não sou eu que estou falando, não. É isso aí que está falando há muito tempo. A cultura woke está sendo perdendo espaço. Né? Ao contrário do DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, que foca na diversidade como elemento-chave, tem um novo movimento chamado MEI, que é mérito, excelência e inteligência. Ou seja, ela defende uma agenda dela, que tem a ver com a ideologia dela, que não tem a ver com a ideologia da empresa. E aí, como é que acontece nessa hora? Quando você é um agente que trabalha para alguém, para a empresa, para o seu gabinete, para a Câmara Legislativa, quem fala não é você, quem fala é quem você representa. Ou seja, o seu sobrenome é o nome da empresa. E aí, quais são as manchetes? Vice-presidente da Vale
diz que cultura woke perde espaço. Executiva da Vale levanta dúvidas sobre diversidade e afirma que cultura woke perde espaço. Outra melhor, Vale diz que cultura woke perde espaço. Ou seja, já é a Vale falando. Já não é mais alguém, é a Vale. Ou seja, cara, olha a cagada desse negócio. Né? O que aconteceu 10 meses depois? Ela foi demitida. Demorou 10 meses. Mas por que demora 10 meses nessa hora? Tem uma lógica. Porque se a Vale demite logo em seguida, ela tem alguns problemas. O problema, primeiro, é ela assumir a culpa que ela errou, botar a pessoa no cargo rapidamente. Segundo, ela dá o braço a torcer de que a opinião pública ou a imprensa forçou ela a tomar uma decisão. Então, geralmente, as organizações, né, isso é geral, não querem dar o braço a torcer, a não ser que a crise seja tão grande, tão absurda, que é só, ou se a gente não fizer isso, a gente morre agora. Né? Então, tem um exemplo, por exemplo, só para comparar com esse, que não sei se vocês comparam, o exemplo do Thales Gomes, da G4 Educação, né? Aquele que não gosta de mulher CEO. Vocês conhecem? Todos vocês conhecem esse caso? Basicamente, resumindo aqui para quem não conhece, ele é um cara, é fundador da G4 Educação, ele foi um cara que criou aquele Easy Taxi, depois vendeu, depois criou a Singu, que é aquele aplicativo para fazer, unha e tal, não sei o quê, depois vendeu o Boticário também, então ele vive de criar empresas e vender empresas. Né? E aí ele agora criou a G4 Educação, que é uma empresa entre aspas, de educação. Né, que promove cursos, enfim, tudo mais, tal, para grandes executivos. Basicamente, é o foco dos executivos. E ele é um cara, ele tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram, e ele vira e mexe, ele é um cara muito polêmico, fala um monte de merda. Na verdade, ele quer sempre furar a bolha dele. Para furar a bolha, tem que ser mais polêmico o tempo todo, na verdade. Então, ele começou falando, me lembro que a primeira declaração dele mais polêmica foi, ele falou assim, não contrato esquerdista. Nossa, foi a primeira declaração polêmica dele. Que ele falava que esquerdista não gosta de trabalhar, não sei o quê, aquela coisa. Aí depois veio uma declaração de que ele era contra o home office, que ele era a favor do home office sábado e domingo, em casa, mas depois tinha que trabalhar de segunda a sexta no escritório dele. Ele foi dando declarações polêmicas para ir furando aquela bolha dele e aumentando a amplitude dele. Até que ele abre uma caixinha de perguntas, ele estava para casar, ele estava noivo, estava para casar, e alguém pergunta para ele assim, se a sua mulher fosse CEO de uma grande empresa, você estaria casando com ela? Aí ele começa a resposta começa com a seguinte frase, Deus me livre de mulher CEO. Só que aí ele não contente com isso, ele discorre sobre a teoria dele. E lá no finalzinho, na última frase, ele fala uma coisa assim, parecida com isso, que eu não vou lembrar agora, mas parecida com o seguinte, o homem que tem condição de bancar a sua mulher e não o faz, está perdendo a melhor forma de energia que a mulher pode dar, que é no lar e para a família. Ele piora, ele vai piorando, o posto dele vai piorando de uma forma assim, absurda. E aí ele é massacrado, na verdade. E a empresa dele depende de vender curso. As empresas começam a cancelar os cursos dele. Ele fazia parte do conselho da Hope, que é de lingerie feminino. Ele é expulso do conselho da Hope. Né? A Luísa Trajano, da Magazine Luiza, faz um post cancelando o contrato com ele, as pessoas começam a cancelar os contratos, começam a postar lá que está cancelando, ele tem uma queda de receita de quase 80% naquele mês. O que ele faz? Ele tem que sair, aí ele é rápido, porque senão o negócio ele morre. Ele pega, ele sai, né? Bota como presidente da G4 uma mulher, que era a CFO dele, para tentar meio que a barra, não, estou botando aqui, CEO, mulher, tal, não sei o que e tal, e se afasta do negócio, virou só acionista, que ele é acionista até hoje em dia. Então, basicamente, essa é a história do Thales Gomes. Então, por isso que quando você vai morrer rápido, você tem que agir rápido. Aqui a Vale não ia morrer rápido. Então, ela podia ter tempo para conseguir resolver esse problema aqui. Mas a verdade é que 10 meses depois, aí, Vale demite vice-presidente que falou da perda do espaço da cultura woke. Né? Então, assim, a Vale, todo mundo vai preferir sempre perder um braço do que perder o corpo inteiro. Então, você perde o braço, entrega o braço, meu amigo, vamos embora. A não ser que você esteja perdendo o seu negócio todo, aí o Thales entregou tudo, na verdade, mas hoje está lá. Tem uma curiosidade que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a questão da polarização e das bolhas. Né? O Thales, quando teve essa... Eu devia até trazido o caso do Thales aqui, mas o Thales, quando teve essa polêmica, ele tinha 800 mil seguidores no Instagram. Hoje ele tem 1.600.000. Ele dobrou. Né? E semanas depois dessa polêmica toda, que virou manchete do Estado de São Paulo, né? A manchete era mulheres condenam fala de executivo, tal, não sei o que negócio todo. A gente entrava nas redes sociais dele e tinha mulheres defendendo ele. Mulheres
que participavam, que falaram, não, eu fui no G4, eu sei que você não quis falar isso, eu sei que te interpretaram errado, tiraram do contexto sua frase, aquele, o velho tirado do contexto, né? Isso é sensacional. Desculpa, Léo. E aí, lembra que eu falei com vocês que eu gosto muito de discutir origem, né? O porquê que a gente discute certas coisas hoje? Por que a gente discute comunicação e reputação hoje? No Brasil, por causa do negócio chamado década de 90, que muitos de vocês aqui que estão aqui são novos, não estavam vivos ainda nessa década de 90, mas assim, o Brasil ele dá uma guinada na década de 90 e que possibilitou tudo que a gente está vivendo hoje em dia, na verdade, né? Se essa década não tivesse acontecido, aí de novo, aqui começa a primeira provocação. Não vou discutir sobre política, sobre esquerda, sobre direita, não vou discutir sobre o que é melhor, se é privado ou se é público. A discussão não é essa. A discussão é, o Brasil dá uma guinada na década de 90. E a gente sai do que a gente chama de pré-história do consumo para a era do consumidor moderno. Por quê? Porque tem elementos acontecendo nessa década de quase cada 2 anos que tiram a gente da total ostracismo do mercado para uma política mais aberta. O que acontece? Até de 1900 a 1990, basicamente, ali 1980, por aí, se a minha avó fosse minha mãe, fosse numa loja comprar um rádio, ela comprava o rádio, levava para casa, ligava o rádio não funcionava. Qual era a opção que ela tinha? Ir na loja. Fazer o quê? Trocar? Não. Comprar um outro rádio. Porque a loja não trocava. Essa era a questão. O consumidor não tinha nenhuma força. Ela podia ir lá fazer um escândalo, falar, aí o cara ia lá e falava assim, acabou? Quer comprar outro? E leva. Ou seja, o consumidor não tinha nenhum poder, na verdade. Essa era a verdade. Você tinha leis esparsas de consumo, mas era uma coisa muito... Era quase lei morta que a gente chamava, ou seja, não tinha efetividade. O que acontece em 1990? Em 1990 é criado o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e que dá, de fato, ali a primeira vez uma base legal para o consumidor, para as pessoas, de que agora eu tenho direitos. Antes eu tinha só dever. Tinha o direito de pagar só e dever de consumir, ponto final. Agora eu tenho direitos e deveres. Eu começo, de fato, a poder questionar judicialmente, né, um atendimento mal feito, um produto quebrado, ou seja, eu começo a ter uma base legal. Ok? É o primeiro passo desse negócio. Em 92, 2 anos depois, quem é que lembra quem era o presidente de 92 aqui no Brasil? Collor de Mello, isso mesmo. Collor de Mello era presidente de 92, que fez tudo aquilo que a gente sabe que ele fez, né? Confiscou poupança, Fiat Elba, PC Faria, Casa da Dinda, enfim, tudo que vocês imaginam que aconteceu, impeachment e tudo mais. Só que o Collor fez uma coisa que deu uma guinada no país, que foi o seguinte: ele abriu o mercado brasileiro para os bens de consumo. Até 92, você tinha uma reserva de mercado no Brasil, onde você só podia consumir produtos de várias classes fabricados no Brasil. Então, por exemplo, só abrir o mar aqui. Então, por exemplo, carro, você só podia consumir carro fabricado no Brasil. Então, ele falava que a gente não andava em carro, andava em carroça. Porque quem tinha a possibilidade de ir lá para fora, viajar para a Argentina, para o Chile, para os Estados Unidos, para a Europa, via produtos carros melhores. Brinquedo, só tinha o brinquedo Estrela, que dominava 90% do mercado, na verdade. Que era os brinquedinhos ali, bobinho, tal, aquele negócio todo. Computador, era o computador Cobra, que era fabricado no Brasil também, que era nacional. Ou seja, a qualidade dos produtos brasileiros estava muito aquém da qualidade dos produtos internacionais, importados. E só que você não podia trazer, porque você tinha uma reserva de mercado, era vetado essa importação, né? Existia nessa época, o pessoal aqui mais de cabeça branca igual a mim vai lembrar, as famosas sacoleiras do Paraguai. O que era a sacoleira do Paraguai? Chegava a época de Natal, as pessoas fretavam ônibus, sacoleiras porque na maioria eram mulheres, mas iam homens também, fretavam ônibus, iam para o Paraguai, atravessavam a fronteira, compravam aquele monte de produto importado, brinquedo que fazia luzinha, que apitava, que não sei que negócio, roupa importada, e trazia para vender para o Natal. Era uma fonte de renda dessas pessoas, porque comprava muito barato lá e trazia ilegalmente. Era ilegal esse negócio. Tanto que a Polícia Rodoviária Federal fazia bloqueio nas estradas e vira e mexe parava ônibus e confiscava tudo, porque era proibido esse negócio, era ilegal. As pessoas faziam isso. Por quê? Porque o Brasil não tinha acesso a produtos melhores. Quando o Collor abre esse mercado em 92,
você começa a receber produtos melhores, na verdade, qualidade melhor. E o consumidor fala assim, opa, eu posso ter coisa melhor? Não sabia. Se eu posso ter coisa melhor, eu vou começar a cobrar o fabricante nacional para fabricar melhor também. Então, eu quero de fato ter coisas melhores. Então, o consumidor começa a ter uma base de comparação que ele não tinha antes. O que acontece em 94? Em 94, o presidente era Itamar Franco, ministro da Fazenda, FHC. Vem o Plano Real. O que o Plano Real traz para o consumidor? Poder. Poder aonde? Em tempo para fazer compra, em tempo para poder escolher. Por quê? Porque até 94 a gente vivia uma hiperinflação de 70% ao mês, de 1000% ao ano. O que isso significava? Significava que o dinheiro que você ganhava às 10 da manhã valia menos às 5 da tarde. Era isso. Tá? E a cena que eu tinha lá em casa, nessa época eu devia estar com uns... Nasci em 71, devia estar com uns 23 anos mais ou menos. Tá? A cena lá em casa era o seguinte, era minha mãe esperando o meu pai ligar para ela e falar assim, olha, o salário caiu na conta. E ela saía correndo para o mercado para fazer um estoque de mês de alimentação lá para casa, porque no dia seguinte o dinheiro valia menos, na verdade. E a cena ridícula que a gente enfrentava era nós com o carrinho de compra, ultrapassando o rapaz que vinha remarcando o preço, porque o preço era remarcado 2 ou 3 vezes por dia. Então você tinha que ultrapassar o cara, pegar o produto antes, que ele marcava para pagar o valor antigo, no caixa. Então você, durante a compra, seu dinheiro ia acabando. Eu falei, caraca, vamos embora, não tem tempo. No que vem o Plano Real e estabiliza a moeda, o consumidor fala, opa, não preciso comprar rápido. Posso pesquisar, posso ver quem tem o melhor preço, posso não comprar agora, posso adiar minha decisão de compra. Eu posso fazer outras opções, na verdade. Só a título de curiosidade, em 94 é registrado uma das maiores quedas do consumo de energia do Brasil. Por quê? Porque a classe média, como um todo, desliga os freezers. Porque a pessoa tinha em casa uma geladeira de uso normal e tinha freezer para estocar alimento. Né? Então, na hora que você desliga isso, tem uma queda do consumo de energia, porque as pessoas não precisam mais congelar alimento, estocar alimento. Então, 94 vem isso, traz para o consumidor o quê? Essa estabilidade, esse poder de decisão, de adiar a decisão. Então, dá mais poder para o consumidor. 2 anos depois, em 96, o que acontece? Privatização do setor de energia. E aí, de novo, a discussão não é se o estatal é melhor, se o privado é melhor. A discussão é, existiam empresas estatais, todas controladas pelos governos estaduais de energia, que, independente de qual ideologia era, de direita ou de esquerda, ou do centro, tanto faz, serviam como? Serviam porque eram grandes arrecadadoras de dinheiro. Por quê? Porque é conta do consumidor, se o consumidor não pagar, ele fica sem energia, então o consumidor pagava, então arrecadava muito dinheiro essas empresas, e elas eram usadas muitas vezes, na sua maioria das vezes, não todas, mas na sua maioria das vezes, como empresas para fechar a conta do governo, porque pertenciam ao governo. Então, para fechar o meu déficit lá, eu pego esse dinheiro e fecho minha conta de déficit. Só que o que acontece? Eu não reinvestia na empresa, não melhorava essa tecnologia. Então, você tinha empresas totalmente sucateadas por conta disso. Por quê? Porque eram adiados investimentos de melhoria, na verdade. Você tinha algumas empresas que destoavam disso. Minas Gerais, por exemplo, tinha a CEMIG, que era uma empresa de referência. Você tinha na Bahia uma empresa também que era de referência também de energia. Mas, na grande maioria do Brasil, as empresas eram sucateadas. Então, quando você privatiza em 96, você tem uma injeção de investimento. Por quê? Porque vem grupos estrangeiros, aí você vem alemão, francês, americano, português, espanhol, investir no Brasil, investir nas empresas, compra as empresas, querem ter lucro, obviamente, investem para melhorar essa qualidade de serviço, na verdade. Então, você começa a dá para o consumidor o quê? Qualidade melhor. E melhor do que isso, né? Acho que isso é um ponto. Mas o melhor que isso é que a empresa passa a ter, entre aspas, um dono. O que significa? Quando era do Estado, brigar com o Estado é muito difícil. Né? Você entrar com uma ação judicial contra o Estado, por qualidade de serviço, em geral, perdia-se. Ali não, ali eram grupos privados. Então, aqui tem um aumento significativo de juizado especial, de PROCON, porque as empresas passam a ser mais questionadas também. E aí o consumidor também tem essa melhora, equivalência do serviço ali. 2 anos depois, em 98, privatiza telecomunicações. Né? Vocês terem ideia, nessa época aqui que a empresa eram privadas, né, eram estatais, a Telerge do Rio de Janeiro era dita pelo então ministro de Telecomunicações, que era o Antônio Carlos Magalhães. Era Antônio Carlos? Não, era o Sérgio Mota. Era o Sérgio Mota. O Sérgio Mota falava que a Telerge era a pior empresa de telecom do mundo. E de fato era. Assim, para vocês terem ideia, para quem não era vivo nessa época, um telefone fixo na Barra da Tijuca
custava $5.000. Significa o quê? Que a pessoa declarava no imposto de renda. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um telefone fixo na Barra da Tijuca. As pessoas viviam de alugar linhas telefônicas. Quem tinha linha telefônica tinha páginas e páginas de classificados, jornais, que as pessoas alugavam linha telefônica. Tinha um mercado paralelo de aluguel de linha telefônica, porque era muito ruim, não conseguia atender a população. Em 98 acontece a mesma coisa, privatiza, grupo estrangeiro, investimento, tal. Você diversifica o setor, tanto que hoje você não tem nem telefone fixo mais. Tem celular, orelhão, você tinha orelhão aqui, a dar com pau, quase ninguém vai ver orelhão. Então tem também essa melhoria. E para fechar a década de 90, em 2000, você tem o quê? A massificação da internet. A democratização da internet, ou seja, o consumidor ganhou uma ferramenta para reclamar, para brigar, para entrar, ou seja, a coisa começa a ser digitalizada, os processos começam a ser mais céleres, começam a ser mais fáceis. Ou seja, em 10 anos, a gente sai da pré-história para o consumidor moderno. A partir daqui, gente, a gente está falando de 25 anos atrás. Só 25 anos atrás. A partir daqui, o que veio para frente só veio reforçar o que tinha acontecido na década de 90. E toda a tecnologia que a gente veio até então reforçou o quê? Mais poder para o consumidor, mais poder para a sociedade, mais poder para o cidadão. Por isso que, até 80 e 90, qual era o boom? O boom era das agências de publicidade. Né? Era propaganda, que era o quê? Eu falo e você me ouve, ponto final. Agora a empresa precisa dialogar com a pessoa. Eu falo, você me questiona na rede social, no seu Instagram, você me marca, você me cobra, aí eu tenho que te responder. Ou seja, as empresas passaram a ter uma preocupação maior em comunicar, porque você tem que fazer uma comunicação de mão dupla agora, não é mais mão única, na verdade. E por isso que a gente discute hoje reputação. Porque até então, reputação antes disso era o que eu falo, você ouve, ponto final. E a massa bota lá um anúncio no Jornal Nacional, atinge uma galera, ponto final, tá beleza, e vamos embora. E aqui agora eu tenho que dialogar com o consumidor. Ou seja, o consumidor ganhou uma força impressionante que não tinha antes. E aí, isso trouxe 4 consequências para a gente. Né? A primeira consequência foi que o indivíduo ficou mais complexo. Né? Existe uma transformação do indivíduo. O indivíduo, né, como nós conhecemos, ele parou de querer ser, ele deixou de ser tratado, ou deixou de ser tratado como uma peça de engrenagem. Ele quer saber o seguinte, não, o que eu faço tem valor para a sociedade? Eu estou contribuindo de alguma forma? A empresa que eu trabalho os valores coadunam com meus valores? Para quem eu trabalho nos gabinetes, por exemplo, né, a ideologia dessa pessoa tem a ver com a minha ideologia? Né? Antigamente eu queria pagar boleto, eu quero emprego para pagar boleto. Hoje em dia não, hoje em dia é o seguinte, não, qual é o valor que essa pessoa está vendendo? Qual é a promessa que ela está fazendo? Eu estou de acordo com essa promessa? Eu vou trabalhar. Né? Hoje em dia, como exemplo, assim, tem pessoas da geração Z, geração nova e tal, que se recusam, por exemplo, a trabalhar com empresas que não tem a ver com os valores dela. Então, por exemplo, pessoas que se recusam a trabalhar para empresas de tabaco, por exemplo, empresas de bebida, que seja. Por quê? Porque falar, não sou contra o fumo, então não quero trabalhar para uma empresa dessa. Em 70, isso era inimaginável, a pessoa recusar um emprego desse, na verdade. Tá? Então, a questão aqui é, a pessoa começa a ter essa questão do valor. E aí, pasmem vocês, os empresários começam a descobrir que quanto mais valor aderente você tem à pessoa, melhor ela rende no trabalho. Olha que coisa engraçada. Né? Tem uma pesquisa que foi feita lá em Barcelona, que era estavam com aquela igreja Sagrada Família, lá em Barcelona, que está sempre eternamente em obra de restauração, nunca acaba aquela obra lá. E aí estavam fazendo um muro de contenção na parte de trás da igreja. E aí eles estavam fazendo uma pesquisa sobre produtividade, né, na obra e tal, e tinham 2 funcionários lá. E tinha um que rendia muito e tinha um que rendia pouco. E aí fizeram uma pesquisa ampla para entender por que um rendia mais e outro rendia menos, tá, aquele negócio todo, não só com os 2, mas com todos os operários lá. E aí tinha uma pergunta da pesquisa que era o seguinte, que era assim, me descreva o que você está fazendo aqui. E aí, os funcionários que rendiam menos, em geral, respondiam o seguinte, estou construindo um muro, ou uma parede. Não, ele estava certo, não estava errado. Né? Os que rendiam mais, tinham respostas do tipo, eu estou ajudando a restaurar a casa de Deus, da qual eu vou vir rezar com a minha família no domingo. Ou seja, tinha um propósito para ele aquele negócio. Não é essa resposta bonitinha que eu falei, mas, em geral, a resposta era assim, ele estava ali por um propósito, na verdade. Então, ele rendia mais. Né? Eu tive um caso parecido com esse aqui no Brasil, eu trabalhava na Andrade Gutierrez, na época da Copa do Mundo, e a gente construiu 4 estádios da Copa, né? Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e o Beira-Rio, que é do Internacional, lá no Sul, lá em Porto Alegre. E aí é impressionante a gente via como é que era diferente, né, a produtividade do funcionário que era colorado, torcia para o Inter,
e o cara que torcia pro Grêmio. Era engraçado, porque tinha uma rivalidade grande. O cara que torcia pro Grêmio fazia o que bacana lá o dele e tal, e ia embora. Pô, o cara que torcia pro Inter rendia pelo menos 20% a mais do que o outro, porque estava ali construindo o estádio do time dele. Então, olha que coisa. E aí o empresário começou assim, opa, se eu começar a vender minha reputação melhor, né, fazer com que o pessoal entenda o que eu estou prometendo, eu vou ter funcionários mais engajados. Ou seja, tem a ver com lucro, na verdade. Ou seja, então, a reputação também traz lucro dessa forma. Consequência 2 dessa brincadeira, né, um aumento das relações contratuais. Por quê? Porque se você teve mais crescimento ao longo do tempo, você tem mais consumo. Se você tem mais desenvolvimento, você tem mais consumo. Se você tem mais educação, você tem mais consumo. Se você tem menos desigualdade, você tem mais consumo. Ou seja, se você aumentou o ritmo de consumo do Brasil, e isso vem com os governos seguintes, né, 2002 com o governo Lula, e aí tudo mais, o consumo, ele de fato, ele eleva a democracia do consumo, na verdade, né, você tem mais relações contratuais, né? Mais relações contratuais geram mais alto potencial de conflito. Cada contrato que você faz é um potencial conflito que você tem. Então, se você tinha 3 contratos na sua vida toda, né, da casa que você comprou, do casamento que você casou, que é um contrato, e do carro que você comprou, agora você passa a ter um potencial de conflito maior porque você tem mais contrato. E você começa a encarar a relação contratual de uma forma diferente. O CDC traz isso de positivo também para o consumidor. Qualquer relação de consumo, seja ela escrita ou não, ela é uma relação contratual. O fato de eu estar aqui com vocês hoje, falando para vocês, é uma relação contratual. Né? Eu prometi alguma coisa e vocês vão me cobrar o que eu prometi na verdade. É uma relação contratual, que eu posso ser questionado ou não. Mas a verdade é que a gente aumentou o potencial de conflito. Então, de novo, a reputação passa a ser um valor predominante. Por quê? Porque se eu tenho mais reputação, se minha reputação é mais alta, eu tenho menos chance de ter conflito com o meu consumidor. Consequência número 3, a era da transparência, né? A perda da vida privada. A gente passou a viver num Big Brother. Né? Depois que criaram esse aparelhinho aqui do demônio, né? Que tem câmera, que filma, que grava, né? Você não pode fazer mais nada, porque todo mundo está te gravando. Então a questão é, como é que a reputação que a gente está construindo hoje, né? Como é que ela pode ser construída, como é que ela resiste ao fato de você estar sendo vigiado 24 horas por dia. Temos um problema aí. Porque ninguém é perfeito 24 horas por dia. Né? Eu tinha uma frase que eu falava para o pessoal quando eu fazia media training com o executivo lá atrás, na década de 2000 e tal, que eu falava assim, ó, não faça nada que não queira ver exposto no Jornal Nacional às 8h30 da noite. Hoje é o seguinte, não faça nada que não vire um vídeo do TikTok. Porque é isso. Viralizou é pior que o Jornal Nacional, essa brincadeira. Inclusive pauta o Jornal Nacional, inclusive, sobre isso. Então, a gente vive hoje numa questão da vigilância constante, onde todo mundo vigia todo mundo. De novo, porque a reputação é importante para isso, porque se você está cumprindo suas promessas de forma consistente, por mais que te vigiem, isso só vai aumentar a sua reputação. Pode ser que você escorregue um momento, mas você vai ter um saldo a queimar melhor do que essa brincadeira. Aí, antes de chegar na consequência 4, eu queria falar para vocês o seguinte, a gente vive numa era da transparência total e da comunicação, que a gente vive numa era da informação total, informação full 24 horas por dia. Né? Eu falo que quanto mais informação a gente tem, mais dificuldade a gente tem de discernir sobre o que a gente está tendo de comunicação, ou se absorvendo de informação. Isso dificulta, quando a gente fala de reputação, por quê? Porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Se todo mundo fala ao mesmo tempo, qual é a captação da atenção que você tem da sociedade para aumentar a sua reputação? É difícil. Então, você tem que de alguma forma, se deslocar disso, sair dessa multidão da informação, que é difícil. Essa foto aqui é legal, é uma comparação que eu faço. Essa aqui foi quando o Papa Bento XVI assumiu o papado. Isso aqui era a Praça São Pedro, lá em Roma, né, as pessoas esperando o Papa aparecer lá no Vaticano, quando assumiu o papado. Essa aqui era a foto. Papa Bento XVI assumindo em 2005, assumindo o papado. Vocês vão ver que aqui, ó, no cantinho aqui, ó, vamos ver o que é mais fácil. No cantinho tem um celular aqui, ó, de flip, acho que é o Motorola, o StarTAC. O cara abriu lá para fazer uma filmagem aqui. Mesmo evento, mesma foto, mesmo lugar, anos diferentes. Papa Francisco assumindo o papado em 2013. Olha o mar de tela das pessoas filmando. Ou seja, é um negócio assustador.
né? Eu acho que nunca ninguém de vocês fez isso, acho que só eu faço, que é ir num show, por exemplo, né? Tá no meio do show, sacar o celular, gravar o show para postar nos stories. E depois nunca mais vai ver aquele vídeo na vida. E deixou de aproveitar o show ali na vida real. Mas é porque a gente está condicionado cada vez mais a produzir informação. Aí você fala assim, André, tá exagerando. Isso aqui foi 2013, foi no boom da internet, foi no boom dos celulares. Então, assim, estava todo mundo achando que era novidade e isso aí vem acabando. Tá bom, Papa Leão 2025. Ou seja, virou uma tendência, cara. Esquece. As pessoas querem gerar conteúdo. Então, o problema é que a gente vive nesse mar todo de conteúdo e que a gente tem que, como é que a gente consegue vender reputação nesse momento, né? Então, assim, de novo, quanto mais a gente estiver cumprindo nossas promessas, mais a gente consegue se destacar dessa multidão de celular que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Consequência número 4, as bolhas, os algoritmos e a polarização. A gente vive hoje numa polarização de quanto mais você engaja num conteúdo, mais daquilo o algoritmo te entrega. E isso faz você ficar cada vez mais na sua bolha bonitinho. Então tem gente que fica naquela bolha lá, bolha de esquerda, bolha de direita, bolha do centro, bolha do time tal, bolha do time Y, bolha de quem é a favor de uma coisa, quem é contra outra coisa. Ou seja, as bolhas só reforçam o que a gente acha daquilo na verdade. Ou nos condicionam a acreditar mais naquilo que a gente queria na verdade. Isso diminui o nosso senso crítico. Porque quando você só reforça a mensagem que você quer ouvir, você deixa de ouvir o contraponto. Você deixa de ouvir quem pensa diferente de você. E aí temos um problema. Principalmente quando a gente fala de política, né? Por quê? Porque aí você não senta para conversar. Você não tem mais rival político, você tem inimigo político. Né? Independente de quem faça o quê, independente de quem defenda o quê, ideologia e tal, essa polarização, né, e esses algoritmos afastam cada vez mais a gente das pessoas e das empresas. E aí qual é a questão aqui? A questão é que na hora que a gente fala de reputação aqui, e reputação na parte de gestão de crise, a gente tem dois fenômenos aqui agora. As crises, por conta dessa aceleração que você tem nas redes sociais, você tem dois fenômenos. As crises são efêmeras, elas morrem rapidamente, porque sempre tem uma crise logo em seguida, e são eternas. Por quê? Porque o print é eterno, está sempre lá no banco de dados da internet que você pode pesquisar para lá, na verdade. E tem uma questão aqui que é, as bolhas se protegem. Então, se você tem uma crise que cai na parte da direita, a bolha da direita justifica aquela crise lá, aquele problema lá, tal, passa o pano, como a gente fala, assim, aí a mesma coisa acontece na bolha da esquerda, o mesmo pessoal que está criticando a direita, está lá passando o pano, não, mas aqui é diferente. Então, ou seja, a questão aqui é que a gente está se afastando cada vez mais de um diálogo de fato profundo. E isso dificulta a reputação, por quê? Porque aí as empresas começam a ser determinadas, as empresas, as pessoas e tal, por que lado que ela está. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu tenho um amigo meu, que é o Cadu. O Cadu, ele é vice-presidente da Paramount da América Latina. Né? Então, ele mora no México, ele é brasileiro, mora no México, e ele comanda lá a Paramount, México, América Latina e tal. E ele me contou uma coisa muito interessante, que eu tive que ler um pouco tempo atrás, foi quando ele lançou aquele filme aqui, o Top Gun 2, com Tom Cruise. Né? Teve Top Gun 1 lá 30 anos atrás, e teve o Top Gun 2 agora, lançado agora, recentemente. E ele falou assim, André, duas mudanças claras que a gente percebeu. A primeira foi, a gente não botou um centavo em mídia tradicional. A gente botou só em mídia digital. Então, por exemplo, a gente pegou todo o nosso dinheiro de investimento de publicidade e botou na mão da Cazé TV. E a Cazé TV fez um diabo com a gente, foi assim, um negócio absurdo de retorno. A segunda coisa que a gente percebeu, o filme, apesar de não ter nada político, nenhum viés político o filme tem, ele caiu nas bolhas políticas. Você tinha uma bolha defendendo que o filme exaltava um machismo tóxico, tal, sei que tal, e outro filme exaltando a parte do exército, do militar, sei que tal. E aí caiu uma discussão política que não tinha nada de política, e isso alavancou a bilheteria do filme. Porque as pessoas começaram a discutir isso no Twitter, no TikTok, no Twitter, e isso fez uma propaganda de graça para o filme, na verdade, ou seja, no caso dele foi positivo. Caiu nas bolhas, na discussão da polarização, e para ele trouxe mais retorno financeiro, porque teve mais bilheteria. Mas se você cai numa bolha dessa, você cai do lado negativo,
destrói teu negócio. Né? Mas você vai ter só metade defendendo, outra metade te boicotando. E a gente vê isso o tempo todo, os boicotes de internet hoje que dificultam essa questão da reputação. Tá. E aí, por que isso é importante no Brasil? Quando a gente entra nesse negócio, esse quadro aqui é maravilhoso, é o seguinte, o tempo médio de uso de internet no mundo para a pessoa, diária, é de 6 horas e 40 minutos por dia. No Brasil, sobe para 9 horas e 13 minutos. O tempo de uso de redes sociais, na média diária do mundo, é de 2 horas e 23 minutos. No Brasil, é 3 horas e 37. Ou seja, o Brasil é um celeiro para essa questão do digital. Porque as pessoas consomem absurdamente, muito acima da média mundial. Talvez seja um dos países que mais consomem internet e redes sociais no mundo. Por isso que as Big Techs estão tão interessadas no Brasil. Mark Zuckerberg, Elon Musk e tal. Tem lá, qualquer cortina de fumaça que eles falem, o interesse é financeiro. Porque você tem uma população que consome absurdamente o que eles vendem. Né? E por que a gente tem que estar preocupado com isso? Porque tem um outro gráfico aqui que é o seguinte. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pela Startse, que é a capacidade dos adultos de identificar se uma notícia é online, é verdadeira ou não. Você tem o marco 0 ali, o verdinho são os países onde os adultos têm mais capacidade de discernir o que é verdadeiro ou não, e o vermelhinho é quem tem menos. Olha o Brasil. O Brasil é o último colocado. Ou seja, Oi? Olha lá, tem menos capacidade de discernir o que é verdadeiro ou não, e talvez queira menos por causa das bolhas. Porque eu estou nas bolhas, na verdade, cada bolha defende uma coisa, então eu quero defender o que é minha bolha. Então é mais fácil acreditar que é mentira aquilo, porque eu não quero sair da minha bolha, na verdade. Então tem as duas coisas. Mas no final é o seguinte, imagina ano que vem, 2026, com eleição na porta, com fake news, com tudo que a gente está vendo aqui, com essa capacidade do eleitorado discernir o que é verdadeiro ou falso. Sendo que a gente é o país que mais usa internet nessa brincadeira. Amigo? Mas calma, vamos lá. Calma, porque tudo pode piorar. Né? Quando a gente está começando a acostumar, aprender como é que funciona o algoritmo, como é que funciona as redes sociais, como é que eu consigo fazer isso aqui, como é que eu consigo combater essa brincadeira, o mar, pode colocar mais um, por favor. O mar fica assim. Aí vem IA generativa, algoritmo inteligente, deepfake. Ou seja, vem um monte de coisa que a gente não está acostumado ainda. Isso está acontecendo agora. Ou seja, o mar que era calmo virou um mar revolto de novo. E a gente vai ter essa prova ano que vem, na verdade. E aí eu começo a achar, já para fechando a conversa aí, abrir aqui se a gente quiser perguntar, eu começo a achar, por exemplo, que esse clipe aqui é verdadeiro. De novo, gente, não vamos discutir política, tá? Mas eu começo a achar que esse clipe de humor é verdadeiro. E o clipe é o seguinte, vai lá. Rolei um golpe, quis até minutar. Não pude ir, o gado foi no meu lugar. Mas terminou em cana e não voltou pra casa. Olha só a perfeição desse negócio aqui. Isso tá aumentando cada vez mais. É o cara falando. Como é que você prova que esse negócio é verdade? Pode ir. Ou então, que isso aqui foi feito por IA. Vai lá. Muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Não pode. Então, assim, não pode falar um negócio desse. Foi uma IA que criou esse negócio aqui. Então, assim, dos dois lados, cara. Então, gente, estamos com um problema na mão. Quando é que a gente vai saber que é IA? Quando é que a gente vai saber que não é IA? Porque assim, ela fala, não, quando for muito absurdo é IA. Não. Não é assim. Né? E aí... Muita gente achava que eu jamais ia votar. E aí a gente tá, que eu brinco que a gente tá igual a policial no final da entrevista, que é essa aqui. Vai lá, pode dar um cliquinho aí da policial. Quem não teve tempo de fazer uma revisão numa oficina mecânica? Quais os itens de segurança que dá para fazer uma checagem rápida antes de viajar? Bom, em primeiro lugar, ver se os pneus estão em condições. Lembrar que step também é pneu, né? Ele também tem que estar cheio. A borrachinha do limpador de para-brisa, já que está ameaçando chuva aí para esse carnaval. E o chuveirinho também que limpa o para-brisa em caso de chuva. Essas são coisas que que são possíveis do motorista fazer muito rápido. E claro, já sair com o tanque cheio, abastecido, para evitar imprevistos de última hora. Muito
Obrigada pelas boas dicas aí pro Folião fazer uma boa viagem. A cara Renato. dela. Flávia Januzzi ao vivo do Rio. A gente tá igual a ela, maluco. Obrigada Eu tô pelas boas dicas pro desesperado. Folião fazer uma boa viagem. Pegando o fôlego. Renato. Porque assim, cara, ferrou. Renato. Ferrou. Então essa é a cara que eu faço hoje quando eu vejo essa brincadeira toda aqui. Né? E aí, fechando essa brincadeira de negócio, principais conclusões, e aí esse é o último slide. E aí a pergunta de vocês, primeiro, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que a gente vê é real. Então cada vez mais a gente vai começar a duvidar mais do que a gente está vendo. E para a reputação, construção de reputação, isso é fundamental, saber discernir o que é verdade e o que não é verdade. Segunda coisa, a reputação vai ser a rainha desse jogo, porque quem tiver mais reputação vai se proteger melhor das fake news e das deepfakes. Você tem uma reputação maior, você consegue se proteger melhor na verdade. Quanto mais informação disponível, mais ruído a gente vai ter. Então o ruído só vai aumentar daqui para frente. Né? Se a gente está tendo ruído hoje, cara, espera exponencialmente essa brincadeira aumentar. Não deixe que a polarização e as bolhas das redes te seguem. Usa a seu favor. Como é que usa a seu favor? Eu sou mestre para ficar enganando o algoritmo. Se você pegar minha rede social lá, eu sigo todo mundo. Eu sigo todo mundo de direita, sigo todo mundo de esquerda. Se eu olhar, não sabe o que eu faço da minha vida. Mas eu vejo tudo o tempo todo. Por quê? Eu tento evitar que eu caia nessa bolha. Porque se eu cair nessa bolha, eu só vou reforçar uma mensagem que eu quero que reforce a verdade. Então, o que é que eu faço isso? Eu engano o algoritmo. Então, vira e mexe, eu curto coisa que não é para curtir, para poder continuar vendo aquela coisa na verdade. Tá? E, por último, o valor vai estar justamente em quem souber jogar nessas novas regras. Então, quanto mais vocês souberem jogar nessas novas regras, melhor para vocês. Ok? E aí, por último, agora, eu deixo para vocês aqui, meu nome aí, meu perfil do LinkedIn é esse aqui, André Moragas. Eu, enfim, estou lá no Instagram também, é a mesma coisa, @André Moragas. Esse é meu celular, eu sempre deixo meu celular para todo mundo, eu sou bom de WhatsApp. Então, assim, se alguém quiser falar comigo, manda tirar dúvida e tal, eu bato papo, zero problema com isso. Quando tiver tempo, às vezes não tem tempo, mas eu respondo, sempre não deixo nada para responder, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigado. Oi, pessoal. Eu vi que o Moragas, primeiro agradecer a brilhante palestra do Moragas aí, com toda a experiência dele, mostrou cases, enfim, vários exemplos que ilustram aí essa questão de criação, preservação da reputação, né, de instituições públicas ou privadas. Mas eu senti falta de perguntas, né? Você falou que podia interromper a palestra e ninguém interrompeu. Ela que estava mais animada ali. Mas, gente, fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que é uma oportunidade valiosa aí para esclarecer mais ainda. Por favor. Enquanto vocês perdem a vergonha, no bom sentido, né, evidentemente, eu queria complementar. Primeiro, parabenizar, né, André? Muito interessante. Eu sou da área do direito, então essa parte é sempre uma novidade para mim. Mas trazendo um pouco para o meu lado do direito, fazendo a interlocução com a sua apresentação, que foi brilhante, a gente tem uma história muito boa sobre esse ponto, de como aquele exemplo que você deu da Nike, no direito do Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, enfim, considerado aí talvez um dos maiores juristas do Brasil, tem rua em nome dele, foi filósofo, foi diplomata, uma série de questões. E tem uma história quase caricatural dele muito boa, que na época ele chegou um empresário para ele e pediu um parecer jurídico para ele, que era caríssimo, né? Era talvez o parecer mais caro da época, do jurista da época. E o Rui Barbosa, achando que seria contratado, fez o parecer e voltou para entregar o parecer para o empresário. E o empresário chegou e falou: não, mas calma aí, eu não fechei, eu pedi para você, você mandou a proposta, mas eu não dei o fechado. Vamos negociar. E o Rui Barbosa falou: não, então não tem problema não. Na época tudo em papel, não existia informática. Ele pegou o parecer, rasgou o nome dele do final do documento e falou: é de graça, você não precisa pagar nada. E é uma caricatura para falar, não tem valor nenhum porque perdeu a assinatura do jurista, que era a principal, o conteúdo ali não tinha nenhum valor. Então, acho que essa questão da reputação reflete muito isso. É isso, o que vale ali, o que vale no parecer jurídico é quem assina o parecer. Então, assim, é a reputação do Rui Barbosa ali. O que está escrito ali é papel, toma, de graça, não dá assinatura, é isso. A reputação agrega esse valor, na verdade, é absurdo. Pessoal, as perguntas, vamos lá. Tem uma outra historinha que eu gosto também, que é o cara que foi contratado para consertar um navio, né? Que essa é boa também, da martelada. Que o cara chega assim, contrata, o navio está parado um dia perde não sei quantos milhões de reais. Aí uma semana, vai alguém lá, consegue consertar. Vai um mês, e ninguém consegue consertar e o negócio está parado lá. Aí chama um cara, tem um lanterneiro que é bom consertar navio.
Aí chama o lanterneiro, o cara pega, fala, quanto é que você vai cobrar? O cara, 100 mil reais. Tá bom, vai lá. Aí o cara pega e dá uma martelada. Pum! Conserta o navio. Eu falei, porra, 100 mil reais por isso? Eu falei, não, a martelada é de graça. Saber aonde tem que dar a martelada custa 100 mil reais, meu amigo. Porque tá para dar um mês, então o navio aí, isso não é negócio. É mais ou menos isso, é o conhecimento do cara. Gente, vamos lá. Vamos aqui, dá licença, só um segundinho. André, boa tarde, obrigado. Eu tenho uma dúvida. Aqui nós temos 51 bolhas diferentes, são 51 vereadores. Na LERJ tem outras 70 bolhas. Na Câmara Federal, outras 46 bolhas, além dos 3 senadores, ainda os cargos executivos. Então, são muitos interesses, muitas bolhas diferentes. Como que a gente, quando vai para a rua falar da Câmara de maneira institucional, né, ou falar dos candidatos, falando agora do ano que vem, como que a gente consegue fugir de um arranhão, vamos chamar assim, na reputação da classe política? Como que a gente consegue fugir disso? Né? Porque quando a gente vai falar de política na rua, muitas vezes olham com um olhar meio... Não, peraí, vocês são todos errados, vocês fazem um monte de besteira. E não é bem assim, quando a gente trabalha aqui dentro, a gente consegue compreender como a coisa funciona de uma forma um pouco melhor. Então, essa é a minha questão. Como que a gente consegue... talvez assumir esse arranhão na reputação, porque, enfim, são pessoas e as pessoas erram, e fugir dessa questão porque é um problema. Eu tive uma discussão muito parecida com essa semana passada, até pela SPM a gente deu um curso ao professor da Codevasf. Codevasf, não sei se vocês conhecem, é uma autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento, que é a autarquia que operacionaliza as emendas parlamentares. Então, aquela questão de orçamento secreto, emenda parlamentar, aquele negócio todo, tudo vai para a Codevasf e a Codevasf que operaciona. Então, por exemplo, e eles têm projetos sensacionais, que é o seguinte, cara, atender com material agrícola uma associação agrícola no interior do Pará, por exemplo, ou no interior do Mato Grosso. Ou seja, eles têm projetos sensacionais, na verdade, eles têm um problema, que a origem do dinheiro que vem da emenda parlamentar. E aí vem daquela questão arranhada da reputação do parlamentar. E aí vem a questão do orçamento secreto, aquela discussão toda e tal. E aí, na hora de entregar o projeto, o parlamentar está junto. Então, o cara ainda está lá presencialmente ali e tem essa questão. E eu falei com eles, olha só, isso está dado, isso está posto, isso não vai mudar. Então, assim, como você falou, assim, talvez hoje não vai mudar, pelo menos no curto prazo, nem no médio prazo, essa percepção que se tem da política no Brasil. Né? É uma coisa que está dada. Então, você não vai mudar a realidade. O que eu falei para eles, o que vocês conseguem fazer vocês vão ter esse momento sempre do recebimento e dessa contaminação, entre aspas, da reputação contaminada. Mas vocês têm projetos que continuam andando, continuam desenvolvendo, continuam trazendo melhorias para a sociedade, na verdade. Esses projetos é que devem ser trabalhados depois, porque você vai ter já um negativo. Então, começa a trabalhar o lado positivo que você não trabalha hoje. Você só trabalha a entrega. Depois você não trabalha o quanto que ele melhorou a vida. Fazendo uma analogia, eu sei que é diferente aqui o legislativo, vocês não estão operacionalizando os projetos, mas, com certeza, vários projetos de leis que vocês fazem nessa casa aqui, elas melhoram absurdamente a vida do cidadão. Né? Então, assim, como é que vocês conseguem tangibilizar isso de uma forma institucional da casa? Talvez seja esse o segredo. Ou seja, não é você focar em quem fez o projeto, em quem aprovou, mas como aquilo melhorou. Por exemplo, eu estava contando a história com o Marcelo aqui antes de começar, que eu já não vim aqui há muito tempo nessa casa aqui, e a última vez que eu vim, eu era repórter do Dia, pra você ter ideia, isso em 92, 93, 94. E eu me descolei totalmente aqui dessa casa aqui, praticamente. E eu vim fazer uma matéria na época que era o seguinte, foi quando a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Olha como esse negócio é antigo. Né? Então, era obrigação, você tomava multa. Tá? E a minha função, eu vim para cá no dia seguinte dessa aprovação, com fotógrafos do Dia, e a gente foi nessa ruazinha do lado aqui, vendo quantos vereadores chegavam com cinto de segurança conectado ou não. Então, assim, a lógica é a seguinte, os caras que aprovaram a lei, quantos estavam aderindo à lei, na verdade. E aí eu me lembro que a gente acompanhou, acho que chegou mais uns 30 vereadores, 20 e poucos vereadores e tal, e 90% não estavam usando o cinto. E aí a gente primeiro tirava foto, depois abordava o cara. Eu, por que você não está usando? Ih, pô, esqueci e tal, realmente é muito nova a lei, vai ter que pegar, vai ter que multar, vai ter que negócio. Então, assim, mas olha o quanto isso melhorou a vida do cidadão no longo prazo. Né? O quanto a gente reduziu de acidente de trabalho, de acidente de trânsito,
O quanto a gente reduziu de mortes fatais. Ou seja, o que essa casa fez ao longo do tempo, essa é uma coisa de médio e longo prazo. Porque as bolhas vão continuar existindo. A diversidade tem que existir, é boa que exista, na verdade. O que podia ser menos atritosa, o que a gente talvez não vai conseguir agora. Mas o que essa casa, de forma institucional, né, quando eu vejo um vídeo desse, passou no início, onde, eu não sabia disso, que a casa hoje é aberta para visitação, para as pessoas conhecerem o trabalho, não sei o quê. Cara, na minha época lá atrás, quando eu vinha lá atrás, não era assim, na verdade. Então, assim, o abrir as portas, o trazer o pessoal para dentro da casa e trazer, mostrar o que vocês, de fato, entregaram de forma institucional, né, como um coletivo e não como individual, de benefício, talvez seja o caminho. Porque vocês não vão fugir do lado negativo, infelizmente, nesse momento. Então, talvez seja trabalhar essa parte positiva que talvez não esteja sendo trabalhada de forma institucional com a casa. Pode ser um caminho. Espero ter respondido. Valeu. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar sobre a questão da inteligência artificial, porque hoje em dia eu vejo muito inteligência artificial sendo usada, pelo menos na minha bolha, por exemplo, no lugar do humor. Faz um vídeo zoando do Bolsonaro, mas eu sei que, eu imagino pelo menos que em outras bolhas, a questão da desinformação também é muito grande. E eu fico pensando, tipo, daqui a um tempo, daqui 1 ano, 2 anos, como você acha que isso vai evoluir, a questão da desinformação? Porque se não houver uma conscientização, eu acho que, pelo menos quem trabalha com rede social, quem trabalha com audiovisual, tem um olho treinado já, tem uma consciência de, será que isso que eu estou vendo é real? Enquanto a maioria da população não tem esse olho. Vai ver um vídeo do Lula falando aquilo e vai pensar, nossa, realmente. E, enfim, queria saber o que você acha sobre a questão da desinformação, principalmente daqui a 5 anos, por exemplo. Vai ser, assim, a gente está lidando com águas turvas ali, que eu falei, águas bem revoltas, na verdade. Só dar um exemplo, eu tinha um cliente aqui no Brasil, pela minha agência, que era o Twitter do Brasil. O Twitter era meu cliente. Então, o Twitter, eu representava o Twitter no Brasil, foi antes da eleição passada. A gente fez um trabalho de roadshow nas redações de todo o Brasil, levando os executivos do Twitter para explicar como é que o Twitter funcionava, como é que o algoritmo funcionava, como é que as limitações, como é que a gente tirava algum post do ar ou não, ou seja, como é que a gente verificava, como é que a verificação acontecia também, na verdade. Então, eu fiz trabalho com o Estadão, com o Folha de São Paulo, com o Globo, com Gazeta Mercantil, com o Correio Brasileiro, com todo mundo. Isso foi antes do Elon Musk comprar, tá? Na hora que o Elon Musk comprou, ele desmobilizou basicamente toda a operação aqui no Brasil, a gente perdeu a conta, tá? Hoje não tem agência nenhuma, eles têm um escritório de advocacia que representa eles no Brasil. Mas porque ele diminuiu a operação no mundo inteiro, na verdade. E nesse momento, a gente já discutia muito as questões das travas. Hoje a gente tem como cliente o Discord. Por causa do trabalho que a gente fez com o Twitter, o Discord procurou a gente e falou, cara, vem cá, porque eu vi que vocês fizeram um bom trabalho com o Twitter. E a gente hoje atende o Discord no Brasil. E é uma preocupação nossa de atender um cliente que a gente tem que defender os interesses deles em algum momento, mas a gente também entende que em algum momento deve existir algum tipo de controle, e aí só que nível de controle é esse a gente não sabe ainda, que você evite, por exemplo, de ter um adolescente se suicidando, por exemplo, né, dos desafios da internet. Então, obviamente, mas também que não esbarre, não cruze uma barreira onde você comece a perseguir pessoas por algum tipo de informação. Então, assim, eu acho que tem um problema da gente saber exatamente qual é esse limiar que a gente vai chegar, que eu acho que tem que haver algum controle, não tenho dúvida que tem que haver algum controle. Até que ponto tem que haver esse controle? É um limiar que a gente tem que chegar para que não afete os direitos individuais, obviamente. Agora, o que acho que vai ter que ser feito, e já vem sendo feito isso, é o investimento massivo em ferramentas que identifiquem esse tipo de informação quando é informação falsa. Então, por exemplo, outro dia o New York Times soltou uma pesquisa onde você tinha que identificar 50 vídeos ou fotos se era fake news ou não, né? Se era feito com IA ou não. E eu fiz o teste. Eu tenho um olhar apurado para isso. Acertei 37% só. Olha que maluquice. Né? Do que eu achei que era verdadeiro ou não. E eu trabalho com isso o dia inteiro. Então, o que vai acontecer é que, primeiro, eu acho que os veículos de comunicação formais vão voltar a ganhar sua relevância, porque você vai ter que ter uma fonte confiável. Então, tem que ter alguém falando se isso é verdade ou não. Então, jornal, Folha de São Paulo, TV Globo, SBT, vai voltar a ter uma relevância de você, cara, tem que ter alguém ali falando assim, isso é falso, verdadeiro, tal, ajudando a gente nisso.
E as ferramentas de identificação disso vão aumentar. Eu, recentemente, agora lancei um livro, não tem nada a ver com comunicação. Tá? É um livro que também não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada, que é um livro, na verdade, é um personagem que eu descobri recentemente e tal, e é um soldado já aposentado, já não sei o que e tal, que fez parte de 2 ações de paz no Haiti, na época do governo Lula. E o cara se tornou o maior sniper do exército brasileiro nessas missões de paz. A história do cara é uma história de vida fantástica. A história não tem nada de fato, não tem nada de política, é só a história do cara, na verdade. E aí eu lancei pela Rocco. Saiu pela Rocco esse livro, agora recentemente, saiu em março. E a Rocco estava me contando, eu fui lá conversar com eles, que o que eles mais têm feito hoje em dia são desenvolvimento de ferramentas que identifiquem se o texto foi feito por IA ou não. Porque o que já apareceu de gente querendo botar livro lá, livro publicado, que faz com IA, e que, porra, não é livro, né? O cara botou a ferramenta para fazer, é absurdo. Eles têm que vetar isso, senão eles perdem o mercado editorial, perdem a credibilidade. Então, o que eu acho que vai acontecer é, vai ter uma força contrária, que já está acontecendo já, das empresas, grandes empresas e indústrias, investirem em ferramentas de identificação dessas fake news, na verdade, para que a gente possa ali ter alguém balizando para a gente se é verdade ou não. Agora, temos um problema naquele gráfico que você viu lá, da capacidade do cara de enxergar se é verdade ou não. Quer dizer, cara, assim, eu acho que a eleição do ano que vem vai ser a eleição mais difícil que a gente teve nos últimos 80, 90, 100 anos, cara. Porque vai ser a primeira eleição, de fato, a gente já teve a eleição contaminada pelas redes sociais no passado, né? Mas com deepfake, vai ser a primeira vez que a gente já vê uma coisa muito forte. Porque antigamente você via deepfake, você via a cara do cara, não, isso não é o cara. Hoje em dia está ficando cada vez mais real. Então, assim, ano que vem vai ser talvez a prova de fogo da gente, na verdade, saber para que lado a gente está indo. Então, é preocupante, mas eu acho que o que vai acontecer é esse movimento que eu te falei, das grandes corporações investirem cada vez mais em ferramentas que identifiquem. E, por outro lado, o lado legislativo vai ter que encontrar um meio termo, um meio do caminho ali, né, a legislação, de em que momento você vai brecar esse negócio. Cara, eu dou um exemplo básico aqui, que acontece no Brasil hoje, com o tabaco. Por exemplo, o Brasil tem a legislação mais avançada do mundo em controle de venda de cigarro. Do mundo. É sensacional a legislação brasileira. Porque ela pegou o que tinha de melhor em cada um dos países e trouxe e fez a legislação brasileira aqui. Beleza. Aí você tem agora o vape. Por que não faz a mesma coisa com o vape? Não. Resolve assim, proibir o vape. O vape é proibido. O que acontece? A Philip Morris, que já tem hoje 35% da sua receita no mundo inteiro com cigarro eletrônico, não pode vender no Brasil, porque é proibido. Só que o vape está aqui no Brasil? Tá. E o que está acontecendo? Ninguém está fumando o quê? Veneno. Porque não é regulamentado. Então, o que acontece é que os adolescentes estão fumando cada vez mais vape, então a discussão é, cara, é melhor, mas se regulamentar, vai aumentar o consumo. Mas se não regulamentar, a gente vai ter cada vez mais gente fumando veneno, na verdade, que não sabe o que tem ali. Então a questão é justamente essa. Qual é o ponto de equilíbrio que a gente tem que liberar e regulamentar? E talvez o exemplo do tabaco seja o melhor que tem, na verdade. Porque a gente conseguiu uma legislação fantástica no Brasil sobre isso. Né? E que tu vê que o consumo de tabaco reduziu absurdamente no Brasil ao longo do tempo. Então acho que vai acontecer uma coisa parecida com as fake news, acho, nas redes sociais. Tá? Gente, vou abrir para mais uma perguntinha, que a gente já está avançando muito no nosso horário combinado com o André Moragas. Então, vou passar aqui para a nossa última pergunta, por favor. Boa tarde, André. Me chamo Guilherme da Costa, sou estudante de Relações Públicas e estagiário de mídias digitais aqui na Câmara. Você falou de uma virada que a gente teve de um consumo passivo, né, para um consumo mais ativo. E um gancho nisso também, que você comentou, a estratégia que você utiliza nas redes de consumir de tudo um pouco para você escolher o que chega até você. Nos últimos 2 anos, a gente viu, por exemplo, com o caso do Elon Musk, né, e do próprio X, que esse consumo ativo ele está sofrendo uma virada, ele está se tornando cada vez mais passivo, porque a gente vê, por exemplo, mesmo com o consumo, por exemplo, mais de esquerda dentro de uma rede social, ainda chegam conteúdos que são de interesse das big techs que cheguem até você. Então, mesmo se você consome um conteúdo mais de esquerda, vão chegar conteúdos até você que tem viés que a rede social decide enfim, que o conteúdo chegue até você. Você acha que esse consumo ativo ele tem tendência a se tornar daqui para frente cada vez mais passivo, com os interesses cada vez mais claros das big techs e
dos donos das Big Techs, qual é a visão que você enxerga do panorama daqui para frente? Eu acho que tem esse caminho, sim. Eu acho que tem essa coisa de se você volta lá atrás e vai dizer, o nascimento das Big Techs, né? Orkut foi o primeiro. Depois tinha MSN antes, né? MSN, Orkut, depois Facebook e tal. Você percebia que a preocupação era muito mais com a comunidade que você formava. Então, já existia o algoritmo, obviamente, mas você tinha a comunidade que você formava do que com a defesa de ideologia, na verdade. Isso cresceu absurdamente. E aí você teve uma contaminação, muitas vezes, de Big Tech sendo compradas por pessoas com viés político. No caso do Twitter, é um caso claro, do Elon Musk e tal. Mas você tem outras possibilidades também disso acontecer. Você teve o Mark Zuckerberg recentemente dando depoimento também sobre a virada do Facebook e tudo mais e tal. Então, vai ser, sim, cada vez mais usado para esse tipo de finalidade. E, obviamente, que são empresas como outra qualquer. Na verdade, assim, uma empresa, um Twitter, um X, um Facebook, ele é igual a uma corporação de mídia, na verdade, né? Que também tenta ser imparcial em algum momento, mas no momento tem uma imparcialidade ali, né? E você tem que equilibrar esse jogo, na verdade. Então, eu acho que vai, sim, aumentar essa possibilidade de você entregar mais coisa que você não está na sua bolha. Acho que não está com consenso tão grande ainda agora. Tem a coisa que vaza ainda, mas é pequeno. Mas eu pego como exemplo o TikTok, por exemplo. O TikTok, por exemplo, eu não considero uma rede social. Porque qual é a lógica da rede social? Facebook, Twitter, Instagram. Rede social, você se conecta com as suas pessoas que têm interesse em comum com você, você cria a sua bolha e essa bolha te entrega lá o que você tem daquelas pessoas, na verdade. Vira e mexe e fura uma coisa ou outra, mas 90% do conteúdo está naquela bolha que você criou ali, que você mesmo criou, que você mesmo falou assim para o algoritmo, olha, eu gosto dessa pessoa, eu gosto do que ele fala, você deu para ele essa informação. O TikTok, você não precisa seguir ninguém, e nem ninguém te seguir, e ele te entrega conteúdo o tempo todo. Então, para mim, TikTok é uma plataforma de entretenimento, igual um stream, igual a Netflix, por exemplo. Não é uma rede social. E aí, acontece no TikTok, o algoritmo também começa a ler o que você faz. O vídeo que você para mais, ele te entrega mais daquele vídeo, na verdade. Né? Mas vira e mexe, ele te entrega outra coisa, que ele quer que você veja outra coisa. Então, acho que vai acontecer cada vez mais essa ingerência ideológica nas redes, nas plataformas, nas Big Techs, para que você comece a tentar, talvez, te tirar dessa bolha e virar para outra bolha, na verdade. Tentar te convencer ao contrário ali. Né? De novo, voltamos ao ponto da regulamentação. Até que ponto a gente pode regular isso para que isso não seja uma contaminação? Você pega o exemplo dos BRICS lá na Inglaterra, né? Quando a Inglaterra votou para sair da União Europeia, né? Cara, aconteceu num momento específico onde as Big Techs atuaram fortemente nas bolhas, né? Ou seja, as pessoas que eram a favor da separação atuaram fortemente nas bolhas, convencendo as pessoas de que aquilo era saudável para a Inglaterra, na verdade. Aquilo foi, e o pessoal hoje estuda isso, foi um lapso temporal que, se você fizesse a eleição hoje, a Inglaterra não sairia da União Europeia. Com a mesma população. Mas foi uma contaminação tão grande política, uma contaminação tão grande política daquela que você conseguiu reverter uma eleição toda. Então, a questão é até que ponto a gente tem que, de fato, vai ter que sentar e falar assim, olha só, vamos parar de discussão ideológica, assim, cara, existe um dano, de certa forma, né? A escolha da população. A pessoa não pode escolher, achar que está escolhendo, mas está sendo influenciada, na verdade. Ela tem que ter a escolha dela respeitada. Mas também tem que ter respeitado também o momento onde ela se pronuncia. Então, que linha vai ser essa que a gente vai ter que descobrir? Eu acho que está longe de descobrir ainda, mas a gente tem que chegar nesse ponto. Agora, não tenho dúvida que essa ingerência vai aumentar cada vez mais. Tá? Oi, gente. Acho que chegamos ao final aqui. Queria agradecer a presença de todos e lembrar que, se tivermos estudantes aqui de comunicação que tenham comparecido, para não esquecer de deixar o e-mail lá, que a escola vai emitir um certificado, né, uma declaração de participação. E agradecer imensamente aqui ao Moragas, né, que generosamente compartilhou todo o conhecimento dele, acumulado em poucas décadas, né, Moragas? Poucas décadas de atividade profissional nas redações. Tem até que mandar uma foto nova, aquela foto que vocês divulgaram minha, eu tenho cabelo preto ainda, estou tudo branco já, pô, tem até que mudar a foto agora. Fake news, avó. Então, por causa disso, eu ganhei uma palestra extra sua, porque colocamos você de cabelo preto. É isso, gente. Muito obrigado aí. Obrigadíssimo ao Moragas. E lembrando que amanhã segue, né, o último dia da nossa Semana da Comunicação, palestra sobre redes sociais com a Érica e a Priscila. Então, contamos com a presença de todos aqui novamente. Muito obrigado. Obrigado ao Moragas mais uma vez.
Gente, meu telefone tá aí. Quem quiser mandar o WhatsApp para tomar o chopp, estou à vontade, tá? Também. Tirar dúvidas, por favor.